Bem-vindo a mais um episódio do J17 Talks, com convidados especiais José Nascimento. E você, nossa audiência que está aqui para beber da sabedoria, pílulas de conhecimento e informações relevantes para o seu dia a dia, sabe que nós temos o compromisso de entregar para você tudo o que existe de melhor em termos de gestão, empreendedorismo, comunicação, pessoas e além de toda a expertise do produto bancário. Hoje nós temos aqui um convidado especial que vem trazer para você o que tem de melhor em termos de expertise e comunicação. Porque você, correspondente, que tem uma equipe enorme de vendedores, não pode depender somente da lábia. José Nascimento, nosso convidado é especial. Muito especial, como vai você que está acompanhando o J17 Talks. Hoje nós temos o Rogério Spinelli, jornalista, professor, consultor, mentor de líderes, para falar desse assunto tão especial. O Fórum Mundial preconiza uma série de itens como competências, como soft skills importantes para pessoas, para líderes, e comunicação, Rogério, é indispensável e é uma delas. Para mim é uma grande satisfação estar aqui com vocês no J17, José Nascimento, José Manuel. E eu fico feliz até porque o nome de vocês lembra muito meu pai, né? Que também era José. José Alberto. Né? Então me sinto muito honrado de estar aqui nesse momento para poder compartilhar um pouco desse aprendizado que a gente vem tendo ao longo da vida e como essa competência é de fundamental importância para o crescimento e desenvolvimento das pessoas, principalmente no setor da liderança, né? A gente sempre acha que comunicar bem é uma coisa para quem é um apresentador de telejornal como você. Eu queria que você falasse um pouquinho da sua carreira nessa área também. Ou de um âncora de televisão e etc e tal. Mas para todos os profissionais, a oratória é importante, independente de você estar no palco ou não. Exatamente. Eu gosto de dizer que, filosoficamente, as pessoas dizem assim, que oratória é a arte de falar em público, né? Mas, na verdade, é a habilidade de você comunicar e o outro entender aquilo que você está dizendo. Simples assim, basicamente. Eu não preciso necessariamente estar me comunicando com uma multidão. Eu preciso dessa habilidade para poder conversar com o meu colega de trabalho, com o meu chefe, com o meu subordinado, para ter clareza na forma com que eu transmito instruções e informações e também entender a melhor forma sobre como eu questiono. Não entendi. Você poderia me explicar melhor? Poderia me dar alguns exemplos? A oratória é importante quando você está conversando com um cliente, com um prestador de serviço. Falar bonito, sofisticado, não é sobre isso que nós estamos falando. É falar corretamente, de forma clara. Rogério, quais são os maiores desafios que você observa hoje nas lideranças e também nas pessoas quando o assunto é comunicação? Você já até tocou num ponto, né? Que é a falta de clareza e objetividade daquela informação. Você até comentou da minha carreira como apresentador de rádio e televisão. As pessoas muitas vezes confundem um pouco isso. É porque você está à frente de uma emissora de rádio, à frente das câmeras, né? Como um comunicador de rádio, por exemplo, que você é um exímio comunicador, que você já fala muito bem. E não é exatamente isso, né? Eu tive uma carreira aí de mais de 20 anos. Comecei no rádio, comecei também aqui em Curitiba, na CNT, fazendo aberturas de programas, né? Fui apresentador de programas jornalísticos e programas de entretenimento musical também, onde eu gostava muito, me divertia bastante com isso, essa interação com o público. E comunicar justamente isso, é você ter a noção e a ideia exata de que as pessoas que estão do outro lado, né, elas estão te acompanhando no seu tom de voz, elas estão acompanhando, aquelas que estão conseguindo te ver, por exemplo, no caso da televisão, hoje com o rádio também, que tem essa facilidade em função das redes sociais, né, do YouTube, elas estão olhando as tuas expressões, elas estão te acompanhando de várias formas. E comunicação é exatamente isso. Você tem que passar uma informação e ter a certeza de que a outra pessoa compreendeu aquilo que você disse, porque senão o resultado vai ser diferente. E aí você vai culpar o outro por não ter entendido aquilo que você disse. E você não faz a pergunta, como você disse, você conseguiu me compreender? Eu estou sendo claro com aquilo que eu estou passando para você? Porque senão existe aquela função do retrabalho. Né? Você vai fazer alguma coisa que eu achei que eu teria entendido daquela forma e muitas vezes vai complicar o meio de campo, vai atrasar e vai trazer um problema muito maior e mais grave. Então, comunicação
Na verdade, quando você prepara o processo comunicativo para as outras pessoas, é fazer ser entendido através do seu tom de voz e gerar na pessoa a emoção correta para que ela possa sentir que ela está sendo observada, avaliada e compreendida da maneira como você está dizendo, passando aquela informação. É o tom de voz, Tom de voz. a velocidade Da voz. a altura e o cuidado que você tem para a construção daquela frase. Agora, o apresentador de TV, seguindo todo aquele protocolo, por exemplo, num telejornal, ele tem uma persona, Uma persona. e ali ele assume uma velocidade, um tom específico. Uhum. E pouca descontração. Agora, eu gosto muito da Band News, eu de manhã escuto o Eduardo Oineg, e à tarde também. Ele é muito mais descontraído na rádio, é permitido ali que ele cometa pequenos erros ou que use certos verbetes, que lá na bancada do Jornal da Band não existe. Exato. E eu me lembro muito do Boechat fazendo isso também. Ele dizia que no rádio ele se libertava. E aí, junto com o José Simão, ele falava os palavrões que ele tinha vontade de falar na bancada. Agora, eu vejo com muita frequência e publico anúncios de vagas. E eu sempre questiono, por que está escrito aqui boa comunicação? Olha. Parece que tem que vir de berço. É. Boa comunicação pode ser treinada. E deve ser. E ainda É uma que habilidade. você vem aqui para a empresa com uma ótima comunicação, eu posso torná-la excelente. Como é que isso acontece, Rogério? Porque Como é que eu consigo melhorar as habilidades de comunicação de uma pessoa? Treino, leitura, né? Repertório. E aquelas pessoas que muitas vezes... Às vezes a gente conhece pessoas que são muito comunicativas no ambiente informal. Já conhece aquela pessoa que fala bastante? Sim. Fala bastante, mas chega no local de trabalho, ela trava completamente. Porque existe um nível de pressão maior. E aquela pessoa tem dificuldade de expor as suas ideias por medo de errar. De estar exposto dessa forma, muitas vezes, ela se sente insegura. Né? E o líder, muitas vezes, que ele precisa passar informação, ele precisa passar com segurança. Por isso ele tem que ter a habilidade de desenvolver essa habilidade. Conversando com pessoas conhecidas, ele consegue se desenvolver mais. Treinar essa habilidade com pessoas que ele se sente à vontade, não se sente cobrado muitas vezes, de estar sendo avaliado. Porque a dificuldade para algumas pessoas é, eu estou sendo avaliado por vocês aqui agora, ou estou sendo avaliado pelo público que está acompanhando esse programa agora. E aí essa insegurança... Às vezes nem está, mas coloca Geralmente sobre não está, si né? a pressão. Mas é muito importante você que está aí do outro lado observar, porque muitas vezes você, correspondente bancário, eu sei que investe bastante tempo e dinheiro treinando os seus colaboradores com técnicas de venda, scripts e tudo isso. Mas treine-os em oratória. Treina. Não é verdade. Porque eles vão conseguir compreender melhor, superar as objeções de uma forma mais clara. Negociar melhor. Vícios de linguagem e certamente negociar melhor. E isso deve ser um trabalho constante. Agora, nas lideranças, você passar as suas lideranças por um programa de oratória é importantíssimo, porque, primeiro, as lideranças representam a voz da empresa. Perfeito. E essa voz, ela deve falar corretamente e entender tom, unicidade e representar aquele arquétipo e aquela persona que a empresa quer apresentar para o mercado. Nós, nesse ambiente, não temos a obrigação de falar perfeitamente. Correto. Nós podemos cometer alguns erros que são compreensíveis e toleráveis, embora outros não sejam. Então, nós temos que tomar muito cuidado para não cometer alguns erros, por exemplo, para mim fazer. E isso é muito comum, mas a pessoa acaba não fazendo isso por maldade. Problemas de acento, ou seja, problemas de sotaque. O Rogério trabalhou em vários lugares no Brasil. Verdade. Eu lembro de você lá em Belém, no Pará, onde você acaba enfrentando determinados sotaques, onde no momento em que você vai falar, você consegue neutralizar boa parte disso. Eu, por exemplo, eu tenho um problema com sotaque, eu sou paulista. E o paulista, ele muitas vezes ele reduz o R no final de algumas palavras. Então parece que ele não existe. Eu tenho um esforço tremendo para me lembrar que existe o R no final.
E as técnicas de oratória para você e para os seus colaboradores são fundamentais para que quando vocês estiverem conversando com o cliente, ele solte aquele uau, Uau. Esses caras são diferentes. E você falou da questão da velocidade, né? Do tom de voz, que isso é muito legal. A pausa que você dá é gostoso porque aumenta o nível de concentração e percepção da outra pessoa para que ela consiga absorver essa informação. Porque a gente muitas vezes fala para diversos públicos, né? Aquelas pessoas que são mais visuais, pessoas que são mais auditivas, pessoas que são mais sinestésicas. E quando você entende o público para quem você está falando, você consegue discorrer o seu assunto, a tua narrativa, trazendo todos esses elementos para que o público possa compreender e sentir e absorver toda essa mensagem. Isso no ambiente formal de trabalho, ele é fundamental porque você tem uma equipe de pessoas completamente diferentes umas das outras, que percebem e sentem de formas diferentes. E quando esse líder tem essa percepção clara, ele consegue atingir todos. Ele consegue ser claro para todos. E as pessoas se sentem mais à vontade. E aí vem a empatia. Né? Falei, caramba, esse cara ele presta atenção no que eu estou querendo. Então ele consegue se comunicar comigo da maneira como eu consigo compreender e aceitar essa informação. Então o líder de hoje, ele precisa desenvolver essa habilidade com toda certeza. E essa pausa, a maneira como... Eu tive dificuldade no início quando eu fui falar no Pará. Eu fui para o Amapá primeiro, depois fui para o Pará. E eles puxam bastante o S, né? Chiadinho. Bastante chiado. E eu lembro que estava num período de campanha política e tal, e aí eu falava a governadora, né? Governadora, eu puxava bastante. E aí uma vez na rua, uma pessoa chegou e falou, você é aquele rapaz da governadora? Porque eu acentuava, e eu tive que desenvolver essa habilidade para poder suavizar um pouco. Daí, tanto é que eu falava um pouco, governadora. Né? E aí se tornou natural, por quê? Porque é empatia, você respeitar um pouco o teu público. As pessoas dali falam chiado. E eu consegui me sentir mais à vontade quando consegui desenvolver isso e treinar, praticar muito, para que eu não me sentisse fora, né, do aquário ali naquele momento e ser cobrado pelas pessoas que estavam me avaliando. Olha que bacana. A forma com que o Rogério se comunicava permitiu que as pessoas criassem empatia em relação a ele e não o rejeitassem. Com certeza. Agora, se ele usasse uma forma soberba, arrogante de se comunicar, provavelmente nos dias de hoje ele seria cancelado. Comunicação como elemento de inclusão. Comunicação como elemento de conexão, comunicação que transforma, comunicação que gera resultados num processo de negociação. E ouvindo vocês aqui, né, sobre a questão, sobre o processo de comunicação, uma coisa muito importante também, Rogério, é como é que a gente aprende a observar os ambientes. E tem um ditado antigo que diz, falar é prata e ouvir é ouro. É ouro, né? E é muito disso, porque, como eu falei há pouco, inclusive, tem pessoas que têm um pensamento muito acelerado. Elas falam rápido demais. Falam rápido demais. E isso atrapalha até o processo de compreensão das outras pessoas. E quando você para você treinar a habilidade da escuta ativa, você consegue absorver mais informações. Você dá tempo para uma linha de raciocínio, de compreender histórias, trazer elementos através da história, do storytelling, por exemplo, para que você consiga compreender melhor o que o outro está dizendo. Então, a escutativa também é uma habilidade, ela faz parte da oratória. Então, essas pessoas que falam demais, aceleradamente, rápidos demais, também acabam perdendo um pouco da sua audiência. Tem pessoas que não conseguem parar para ouvir muita informação de forma acelerada. E quem fala demais também tem dificuldade de ouvir. Dá bom dia a cavalo, né? Tem dificuldade de ouvir. E isso é cheio de editado. Isso é tão importante dentro das empresas, principalmente no nosso negócio, onde as pessoas representam a principal interface de contato com clientes de todos os níveis. Onde a oratória é importante, a oratória é um negócio muito sofisticado, somente para falar em público e gravar podcasts. Falta lá. Não. Tua equipe de suporte, sua equipe de pós-venda, sua equipe de vendas, as suas lideranças e colaboradores internos, todo mundo que interage com alguma pessoa precisa ter uma boa habilidade em comunicação. Muita gente fala, não, precisamos aprender inglês, aprender outros idiomas. Ok. Importante. Antes de falar inglês,
fale muito bem português. Uau! Como é que uma empresa pode utilizar os seus serviços? Rogério, faz um pitch aí para nós e conta como é que as pessoas podem encontrá-lo. Se você quer gerar mais impacto, né, e criar uma conexão muito mais profunda com o seu grupo, né, com a sua equipe, para que as pessoas possam aumentar o nível, para que você possa aumentar o nível de confiança com as pessoas, eu tenho uma mentoria chamada Domine Sua Fala e Emoções. Por quê? Tem pessoas que têm dificuldade de falar em público porque elas se sentem apreensivas demais e acabam não passando a informação que gostariam. E tem aquelas pessoas que precisam entender qual é o princípio da sua comunicação, se a sua comunicação de fato está gerando engajamento com os demais. Então, na mentoria eu trabalho todo esse processo da sua autopercepção, do seu autoconhecimento, se a sua comunicação de fato tem sido efetiva ou se ela está criando falhas, gaps dentro do seu processo de comunicação e você acaba não se tornando assertivo o suficiente. Então essa mentoria ela é um encontro de 3 noites, são 10 horas, onde eu trabalho vários aspectos da comunicação e também a sua apresentação no público, ou num podcast como esse. Espetacular. Existem várias dimensões da oratória. O professor José Nascimento preparou uma série de conteúdos para a nossa ferramenta de educação à distância, que é o Evoluir, lá do J17, várias aulas sobre comunicação. Tem o Media Training também que ele fez. Media Training é muito bom. Mas ela cobre, essas disciplinas cobrem algumas dimensões. Quando nós falamos de oratória, nós temos a oratória para falar em público, a oratória para falar em particular, a oratória para comunicação interna, a oratória para comunicação corporativa. Existem várias. Por exemplo, existem várias técnicas que nós podemos utilizar fazendo uma palestra, onde eu vou olhar sobre a cabeça das pessoas, eu olho lá para o fundo, evito alguns pontos, eu circulo. São os quadrantes, né, que a gente sabe utilizar. Até porque às vezes nós não conseguimos ver as pessoas, porque a luz é tão forte. Exato. E eu não vejo ninguém. Mas eu preciso gerar conexão com aquelas pessoas. E tem que ter um contato visual. E o contato visual para elas perceberem, ele está me vendo, eu estou aqui. Agora, quando você está no telefone falando com outra pessoa, não existe isso. Quais são os protocolos? Quando eu estou numa vídeo, quais são os protocolos, as boas práticas? Como abrir, como conduzir, como encerrar? Gente, depois da pandemia, as reuniões todas, grande parte delas, começou a acontecer por videoconferência. Há um rito específico que a gente tem que obedecer. Os novos protocolos de comunicação, ninguém mais gosta de receber uma ligação. Manda um oi primeiro. Como é que eu abro isso? Como é que eu estabeleço? Mas agora eu tenho uma reunião presencial. Cansei de me deparar com jovens que não sabiam nem como se vestir, nem como se portar, muito menos como falar numa reunião presencial. Ou como se comportar num evento, num estande. Tudo isso faz parte das aulas de oratória e certamente o Rogério Spinelli vai trazer todas essas informações para você e ele também desenvolve conteúdos e treinamentos específicos para as organizações. Rogério, a turma que está te assistindo aqui, como é que eles conseguem te encontrar? Olha, pode ser pelo Instagram, né? rogeriospinelli.mentor. Spinelli é com S mudo, né? SPINE2LZ, rogeriospinelli.mentor. Ou o telefone, posso passar o contato? Por favor. Sim, a gente 41, vai deixar aqui também. 41 984999197. Bem fácil. Repita. 84999197. Muito bem. Gente, olha, nós estamos chegando ao final de mais um episódio do J17 Talks. Hoje, Zé, muito obrigado pela tua presença. Obrigado. Rogério Spinelli, muito obrigado pelas dicas, pelas informações. Ó, você que está nos acompanhando, tem a chance de acompanhar mais um episódio que nós vamos gravar com o Rogério. Aliás, quero fazer seu curso, viu? Vamos lá. 10 é um prazer. 10 horas lá aprendendo com você, né? Agora, no próximo episódio, a gente vai falar sobre friozinho na barriga, nervosismo. Tem isso quando você vai falar em público, necessidade de conexão e, acima de tudo, sobre dicas práticas de uma mentoria de comunicação. Um abraço para vocês e até o próximo J17 Talks.